E o que está acontecendo com a Amazônia, todos nós sabemos. Está na TV, está no rádio, está nas mídias sociais. É destruição. O cenário é de destruição. Nós costumamos dizer que os madeireiros ilegais, os garimpeiros, os fazendeiros sem ética, eles não têm home office, eles não têm teletrabalho, eles não estão em quarentena, eles estão com correntes, arrastos, tratores, destruindo o maior patrimônio ambiental do Brasil. Nós somos os principais hoje desmatadores de floresta tropical. Em segundo lugar vem a República do Congo, com menos de um terço do que a gente está desmatando, e a Indonésia com um pouco menos. O Brasil precisa parar de pensar que a Amazônia só é habitada por índios que estão no Neolítico. Não. A Amazônia, ela é muito diversa e diversificada. Além das nações indígenas, que estão sofrendo muito, muito com a situação atual, nós temos lá a população ribeirinha, a população das reservas extrativistas, dos pequenos vilarejos, aldeamentos. O Estado brasileiro tem há 50 anos imaginado que é preciso superar a Amazônia, que ela tem que se transformar numa coisa que ela não é, para que ela seja viável. E isso é um erro gravíssimo, né? Um erro grave porque a história da Amazônia não tem apenas 50, mas tem quase 15 mil anos. Se a gente não respeitar essa história, a gente está completamente perdido no que fazer com a Amazônia. O índice de progresso social na reserva Tapajós-Arapiuns, ele é igual a Sorriso, capital do agronegócio em Mato Grosso. Então, a gente não tem que pensar como concessionárias de carros, geladeiras ou lojas da Havan que tem lá. Mas tem que pensar no que a floresta tem e qual é a qualidade de vida que se pretende para os brasileiros e para quem vive na Amazônia primordialmente. Uma coisa que é muito falada, no momento onde a gente conseguiu reduzir o desmatamento na Amazônia em 2004, 2012, a gente teve um boom de produção agrícola. Com a grilagem de terra, cujo meu filme fala bastante sobre isso, de atividades ilegais que estão presentes na Amazônia, a gente está trocando o tudo, ou seja, a maior concentração de biodiversidade do planeta, pelo nada, que é uma terra arrasada com poucos bois e um mato que mal cresce em cima. Continuamos desmatando, continuamos tendo esse tipo de olhar, esse tipo de relação com a região amazônica, quando está tudo claro, está tudo óbvio, que não é esse o caminho. Não tem como a gente atingir resultado de fato duradouro de proteção ambiental sem a gente considerar a justiça para os povos indígenas, para os ribeirinhos, para os quilombolas, enfim, todo mundo que na Amazônia, que no final das contas são os verdadeiros guardiões da floresta. A gente pode perder esse grande ativo que a gente tem hoje, que não só é importante para o país, e para os outros 8 países que fazem parte da Bacia Amazônica, mas para o planeta como um todo, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista climático, né? A maior riqueza dos brasileiros, do Brasil, está na Amazônia. Na riqueza da sua biodiversidade, como o Estevão acabou de falar, na diversidade cultural dos povos, tem muita riqueza nisso também. Na economia, né? Possíveis soluções para a saúde que a gente ainda nem conhece, que podem estar no meio dessa biodiversidade toda. Enfim, numa economia baseada na natureza, com riqueza social, cultural e econômica, para quem vive lá, para quem vive na Amazônia, na floresta, nas cidades, e para todo o Brasil. Enquanto isso, na Amazônia, que é o título desse evento, as bibliotecas pegam fogo. Os anciões da floresta, os velhos indígenas, os velhos beradeiros e os velhos quilombolas estão morrendo de Covid-19. Como todos sabem, Bolsonaro quer abrir as terras indígenas para converter a floresta em terra nua no mercado de terras. Terra para especulação, terra para boi, terra para soja. Historicamente, são os povos da floresta que colocam o seu corpo para barrar a destruição. Historicamente, eles são mortos à bala. Agora, o governo Bolsonaro tenta completar o genocídio iniciado 500 anos atrás, com a invasão dos europeus, pela omissão planejada ao não proteger os povos da floresta na pandemia e pela ação deliberada de estimular a invasão de seus territórios pelos grileiros e pelos garimpeiros.
Enquanto os humanos que defendem a floresta tentam proteger sua vida, grileiros, madeireiros e garimpeiros, aproveitando-se da pandemia, derrubam a floresta numa velocidade ainda mais alucinante. E a Amazônia vai chegando cada vez mais perto do ponto de não retorno. Os povos indígenas já provaram que eles resistem, porque resistem há 500 anos, porque já viveram vários fins de mundo e seguem resistindo. Cada um que está aqui assistindo essa live precisa ter consciência de que é testemunha de um genocídio e de um floresticídio, para criar uma palavra nova. Floresta e gente são tudo uma coisa só, como os indígenas nos ensinam. Cada árvore abatida carrega com ela um mundo de outras espécies que dela e nela viviam, e desaparece com um pouco da floresta. É imperativo compreender que a destruição da Amazônia no presente é o anúncio de nossa morte futura. As imagens de horror que vemos com a floresta batida são as imagens do nosso futuro. A gente tem que dar nome ao que está nos acontecendo. Sem compreender que o extermínio dos povos da floresta é racismo, não é possível compreender a destruição da Amazônia. Não são brancos que morrem na Amazônia. São indígenas, são negros e são outras espécies. Sem exterminar o racismo do Brasil, não há como superar a pandemia de Covid-19, nem há como superar a crise climática. Sem exterminar o racismo no Brasil, não há democracia. E aí eu fui descobrindo que a Amazônia era muito mais do que só o verde, só a floresta. É uma fonte de conhecimento, de aprendizado, de futuro, que eu costumo defender a ideia de que o futuro é indígena, né? E um Yanomami uma vez falou, olha, o branco, quando ele precisa ir num lugar no meio do mato que ele nunca foi, pega o trator, mesmo com GPS, tudo que é computador, aquele aparato todo tecnológico, marca o ponto que ele está, o ponto que ele tem que chegar, monta uma linha reta e grau. E a gente, índio, não. Quando a gente precisa ir num ponto de uma floresta que a gente não sabe, não conhece, em vez de ir em linha reta, a gente vai na forma de uma espiral. Que vai numa forma de espiral até chegar naquele ponto. Aí quando você chega naquele ponto, você sabe tudo que tem no entorno, se tem nascente, se tem uma árvore de alimento, se tem uma palmeira para fazer casa, um remédio, uma erva medicinal. Aí sim você vai poder interagir com esse seu entorno de uma forma mais equilibrada, mais harmônica, tal. O mundo precisa também aprender com essas populações. Assim, o meu grande receio é a gente acabar com essas populações para depois descobrir que a gente precisava do saber deles para poder sobreviver, e aí já era tarde. Na linha da bioeconomia, de processamento de produtos e a partir dos conhecimentos tradicionais, você pode trabalhar sistemas agroflorestais com cacau ou com açaí que estão gerando mais de $1.000 por hectare frente a 120, 150 dólares, o Maurício sabe bem disso, por hectare que a pastagem oferece para a economia. Então, a gente poderia estar melhorando o PIB, a gente poderia estar manejando de uma forma mais inteligente a Amazônia, distribuindo melhor, né, essas riquezas, principalmente para os amazônidas. Quer dizer, a Amazônia não é um lugar desabitado, são 25 milhões de pessoas que moram aqui, 70 e poucos por cento é urbano, né? Assim como o Brasil é 80% urbano, e o que essas pessoas acabam convivendo é com uma extração de riqueza para outras regiões do país, sem que converta nem em bem-estar para ela. Eu concordo totalmente com o Caetano, temos que achar um caminho, e se é para falar sobre economia, vamos falar sobre economia, porque afinal não existe economia sem ecologia, né? A ordem das coisas são muito claras aí, basta buscar na etimologia das palavras. Vamos deixar muito claro que o que acontece na Amazônia, ele afeta toda a biodiversidade, mas também afeta as pessoas que estão lá, e as pessoas que estão em todo o planeta, pela dependência que a gente tem, climática, da maior floresta tropical do mundo. Vamos combinar que a gente não pode separar mais isso? Para a gente ter um futuro, a gente precisa reconhecer que o centro é afro-indígena. Eu acho que existem caminhos, o Brasil ele poderia estar liderando outros paradigmas, outra lógica de pensamento, de desenvolvimento, a partir principalmente dessa base que a gente está falando, e principalmente também da gente ter sido agraciado em plena crise climática, ambiental, em ser o país que mais detém
ali uma parcela da Amazônia, do território da Amazônia, onde você vem descobrindo aí nos últimos 4 anos uma espécie a cada 3 dias. De repente a cura da Covid está lá, e a gente até costuma falar, você desmatar uma floresta primária é a mesma coisa que deletar um hard disk sem saber o que tem dentro. Principalmente o eixo Rio-São Paulo, formador de opinião, centro econômico, começar a enxergar a Amazônia de uma outra maneira, e não só, está queimando, foi mais um ativista morto, tem que se apropriar, que a questão não é internacionalizar a Amazônia, é nacionalizar a Amazônia e amazonizar o mundo. Então, quem sabe, assim a gente possa ter um pouco mais de saúde e de alegria. A Amazônia é um problema de todo o povo brasileiro. Ela não é só um problema dos ambientalistas, dos ativistas, nem mesmo do governo. O governo tem que representar a vontade da sociedade brasileira. E todas as pesquisas mostram que a sociedade brasileira não quer queimada e não quer desmatamento.